programa Cidade Aberta, a segunda edição começa aqui pela TV Cidade Farroupilha. Estamos no ar, no canal 14 da NET Região Cobertura Farroupilha, no aplicativo da TV Cidade, e também os nossos conteúdos ficam registrados no YouTube e ainda no Facebook para você ver o que passa pela programação da TV Cidade. O nosso convidado hoje é o presidente da SIX Farroupilha, o presidente Daniel Bump, que está com a gente aqui nos estúdios. Presidente, eu ainda quero nessa segunda edição lhe proporcionar que o senhor faça uma leitura também do Momento Brasil, e o Momento Brasil não é nada bom. Nós estamos desacreditados politicamente falando, com uma economia ainda muito cambaleante, corrupção, roubalheira, carga tributária em alta, judicialização de quase tudo nesse país. Ainda por cima, temos também tantos outros problemas: falta de infraestrutura, falta de segurança, falta de saúde. Será que pode ficar pior? Bom, sempre pode, né? Olha, a gente acredita que o pior a gente tenha passado. Porque quando estava ruim, nós não esperávamos uma greve dos caminhoneiros que parasse o país como um todo. Então tu vê que as dificuldades maiores, elas sempre aparecem, e vale ressaltar mais uma vez que essa greve dos caminhoneiros, ela foi uma revolta não só dos caminhoneiros, mas da população como um todo, né? Como com o nosso sistema. Sim. A gente vive um sistema que ele não... Um sistema político. Um sistema político... Que olha só para o seu umbigo. Exatamente, ele não tem acompanhado o desenvolvimento do país, né? Ele é retrógrado, ele continua com leis e situações que talvez fossem importantes aí para 30, 40 ou 50 anos atrás, mas hoje não é mais cabível determinadas situações. As pessoas... A gente fala dos mesmos problemas, pelo menos que eu me lembro, uns 30 anos, da situação da carga tributária. A gente não consegue aprimorar porque não tem algum governante que tenha... E reforma política que não sai, assim vai. Exatamente, reforma política, aí começa toda a situação da educação, da saúde, da infraestrutura, que a gente não consegue avançar. A gente não avança. Se faz mínimas coisas, depois em determinado momento, quando chega a época de eleição, se engana o povo. Vamos lembrar da Dilma na última eleição, todas as manobras que foram feitas, baixou combustível, diminuiu baixou a energia elétrica, baixou a luz, né, energia elétrica, todas essas situações, se pinta um Brasil todo bonito antes da eleição, se reelege, logo depois, a coisa já não é bem assim. Por que não se tem a capacidade, a hombridade de dizer... Não, a gente está em dificuldade, nós precisamos melhorar aqui, precisamos avançar lá. Não, a gente sempre se esconde, pensa naquele pequeno grupo ou num determinado grupo de pessoas e partidos para que se mantenham no poder, para que não saiam de lá, nunca, né? A ideia deles, eu tenho a impressão que é não sair do nunca, poder, é ficar pela vida inteira. Enquanto isso, a população sofre. E sofre muito, sofre pela falta de infraestrutura, falta de saúde, pela falta da segurança, pela falta de tudo. As políticas sociais hoje do Brasil, o Bolsa Família e outros programas, é um atraso para o Brasil? Não resta dúvida nenhuma. Se implementou o sistema da pobreza no país. Se implementou um sistema de pobreza. Um amigo meu, com empresa no Nordeste, disse: eu não consigo contratar os trabalhadores lá. Por quê? Não, os caras estão recebendo o Bolsa Família e eles não querem trabalhar porque eles estão vivendo assim. O Bolsa Família seria importante para uma pessoa que está em extrema dificuldade poder manter as suas necessidades básicas atendidas. Mas por um período. Ele não pode ficar a vida inteira com Bolsa Família. Ele tem que trabalhar, tem que se envolver no sistema como um todo, tem que estudar. Isso vai gerar renda e riqueza para o país como um todo. Ou seja, hoje, uma das coisas que a gente enfrenta no país é isso,
que pouca gente ou a turma que trabalha vem encolhendo para sustentar a toda uma turma que não está envolvida no processo. Então, e alguém paga a conta. Esse alguém que paga a conta é essa turma, que é a turma que está trabalhando e envolvida no processo. Só que essa turma está achatada. Ela está cada vez mais encolhida porque só estão sugando desse pessoal. E aí? A conta não vai fechar? E hoje estamos vivendo essa conta que não fecha. E o que está fazendo com que o país viva uma dificuldade enorme, que, mais uma vez, relato a greve dos caminhoneiros, que acaba mostrando toda essa revolta do povo. Por que, presidente, a gente tem visto ultimamente, nos últimos meses e anos, uma corrida, uma procura tão grande por parte das pessoas pelo serviço público? O que tem de concurso público, as pessoas querem entrar no serviço público. Que sinal é esse? Bom, esse é um sinal, no meu entender, muito triste também. Por quê? Claro, nós temos servidores públicos essenciais, os sistemas como um todo precisam de um serviço público, agora não podemos ter um serviço público inchado. E o que grande parte das pessoas procuram? A estabilidade e o salário. E isso também faz o quê? Com que se desincentive empreendedores a crescer e a desenvolver um país. E mais uma vez, a conta volta para todos. Veja o estado do Rio Grande do Sul, a dificuldade que a gente se encontra, e os servidores públicos tendo os seus salários atrasados. Isso não poderia acontecer. Isso não poderia acontecer e não deveria acontecer. Para que isso não aconteça, o que a gente precisa? Que se tenha uma economia que avance, que cresça, que se tenha uma administração pública também coerente, né, que faça um uso coerente dos recursos. Para quê? Para que o sistema se equacione e funcione. Agora, o que não pode acontecer é todo esse déficit que existe, aonde não consegue nem se honrar o pagamento dos funcionários. Isso mostra que algo muito errado acontece e fica claríssimo onde temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, aonde a gente nem sabe exatamente qual é a carga tributária que existe, porque quando tu pega uma nota, ali mostra valor aproximado dos tributos, para mostrar quão complexo é o nosso sistema tributário. Diferentemente de um produto que você vai comprar nos Estados Unidos, por exemplo, aonde você chega lá na prateleira, um produto custa $100, e se tu estiver no estado da Flórida, por exemplo, o imposto é 6,5%. Tu já sabe o que tu vai pagar de imposto. Tu já sabe o que tu vai pagar de imposto, ele é no final da cadeia. Se no Brasil é assim. E aí o que acontece? Tá $100 na prateleira, só que quando tu chegar no caixa para pagar, tu vai pagar $106,50. Porque o imposto é destacado do produto. Ele não está embutido no produto. Então, e quando está embutido, vira uma maquiagem, tu não sabe o que é o quê. Tu não sabe o que é o quê, exatamente isso. Lá já está estritamente discriminado quanto é o valor do imposto que tu está pagando naquele produto. Aqui no Brasil não é assim. A gente precisa de uma reforma tributária urgente, mas também quem tem interesse em fazer essa reforma tributária ou a reforma trabalhista que teve alguns avanços, né? Ela veio meia boca, ajudou. Ajudou. Só não é o suficiente ainda, né? Quando se fala em qualquer reforma, e a reforma política no Brasil também, que aparece todo dia um partido político aí, né? Nascendo, pedindo para aparecer aí com interesse no espaço de TV, no Estado, né, para pegar aquelas verbas. Quando a gente fala em qualquer tipo de reforma no Brasil, as pessoas têm um medo enorme, e eu me pergunto, medo do quê? Se a gente está vendo que o nosso sistema não suporta mais. Está claro que o nosso sistema não suporta mais e a gente precisa avançar. Então,
A gente tem muito para melhorar aqui nesse país, tem muito para caminhar para frente, e volto mais uma vez, a greve dos caminhoneiros reflete tudo isso, é uma angústia das pessoas por essa melhora que não acontece, que a gente fala há décadas, mas não se vê na prática. Veja a gente, a dificuldade de locomoção que tem para ir para qualquer local. Os buracos que se encontram nas estradas, as estradas que estão sem as capinas. Quantas estradas precisam hoje de duplicação, de triplicação? Hoje nós estamos dando como notícia, não hoje, mas enfim, temos dado como notícia na imprensa, presidente, o fato quando que uma rodovia é recapeada. Uma rodovia recapeada. Nós deveríamos estar aqui anunciando, não, vai ser duplicado o trecho Farroupilha-Caxias, Farroupilha-Bento Gonçalves. Nós estamos aqui implorando, amém, que bom, o governo vai recapear, vai tapar os buracos, não sei o que. Quer dizer, nós estamos com migalhas, nos satisfazendo com migalhas, né? Exatamente, isso tudo é muito triste. Isso tudo é muito custoso para o nosso sistema como um todo, né? Porque tu estoura um pneu, tu gasta mais tempo, o tempo é dinheiro, a gente sabe disso, e a gente falou antes de todo aquele tempo da greve, né? Dessa paralisação, aquilo que não se produziu, tu não vai produzir agora. Passou, tu perdeu o momento, e por isso que tempo é dinheiro. E aí, por exemplo, quantos congestionamentos as pessoas ficam presas, perdem dinheiro, é desperdício de combustível, é desperdício de tempo, enfim. Quantas coisas a gente precisa, é fila nos hospitais, é fila para todo que é lado, entende? Então nós precisamos equacionar tudo isso, e não vai ser fácil, viu? Isso tu não faz essa revolução ou essa mudança em pouco tempo. É uma construção de um país que vem vindo há muito tempo nesse sistema, de certa forma, que não evolui, que é um sistema ineficiente, e que está comprovado. Está comprovado. Que não dá mais certo. Está comprovado na revolta das pessoas. Parar um país inteiro de 200 milhões de pessoas não é em vão. Pedir um impeachment de um presidente, as pessoas não pediram um impeachment de graça, viu? É porque elas estavam insatisfeitas, senão não teriam feito. O que as pessoas querem, e as pessoas de bem querem, é simplesmente poder conduzir as suas vidas de forma saudável e harmoniosa, e que as coisas andem naturalmente. Naturalmente, com certeza. A gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, nossa TV Cidade Farroupilha. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Segurança é prioridade, mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande. E outros 2 novos presídios, com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito
abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. De volta com o programa Cidade Aberta pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, no ar também no aplicativo TV Cidade Farroupilha. Ainda tem o Facebook, tem o YouTube também, que concentram a armazenagem dos nossos conteúdos. Enfim, você pode ver o que é daqui, você vê pela nossa TV Cidade. O programa hoje com a presença do presidente da SIX Farroupilha, o presidente Daniel Bump, que é o nosso convidado aqui nos estúdios. Presidente, eu tenho... Quem acompanha o presidente Daniel Bump nos almoçando com a SIX aqui em Farroupilha, volta e meia, e com frequência ele fala o seguinte termo, que nós precisamos, por meio das entidades, mudar o Brasil. É das bases que virá a mudança. Pois bem, no final de semana que passou, a TV Cidade acompanhou e estive em Gramado acompanhando o 14º Congresso da Federação. E a presidente Simone Leite, no seu discurso, aliás, um discurso muito bom, num determinado ponto ela frisa o seguinte, que não seria em 10 dias que nós resolveríamos o problema de 15 anos de governos populistas no Brasil. E depois ela disse à TV Cidade Farroupilha, foi ao ar na segunda-feira a matéria também, de que é urgente, não adianta ficar criticando nas redes sociais, no Facebook, para cá e para lá. Tem que ser protagonista. A sociedade brasileira precisa ser protagonista. Casa o seu pensamento com o pensamento da presidente da Federação, presidente. É só o protagonismo e as bases para dar um basta a esse sistema político ineficiente que está ali? A gente sabe que essa é uma peça muito importante. As entidades realmente têm tido um papel muito importante dentro das suas comunidades, dentro do próprio Estado e da própria nação, aonde elas podem argumentar com os governos e sugerir com que melhoras sejam feitas. Mesmo que isso não tenha acontecido, as entidades têm se mostrado presente e têm se posicionado. E são uma parcela muito importante, e isso mostra que existem pessoas interessadas nessa evolução. E a gente quer essa evolução. Todos os brasileiros querem essa evolução. Só que a gente está longe disso. Infelizmente a gente está longe disso. O caminho é longo ainda? O caminho é longo. Nós estamos num sistema engessado, onde se tem muito medo da mudança. Tu vê que quando a gente fala em privatização, as pessoas se assustam. Todos esses governos populistas têm um medo enorme de privatizações. Por que o governo tem que ter ao seu alcance toda a extração de petróleo de um país? Por que toda a distribuição de cartas de um país tem que estar na mão de uma empresa ou do próprio governo? Isso não funcionaria melhor? E tem N coisas que a gente poderia citar, mas isso
não funcionaria melhor se tivessem com a iniciativa privada, outras pessoas operando nesse sistema e criando essa concorrência? A concorrência é importante. Aí o governo se preocupa com uma Petrobras, se preocupa com uma Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, com Correios, se preocupa com energia elétrica aqui no estado do Rio Grande do Sul e deixa a mercê na saúde, na educação, na infraestrutura. Quando a gente vê, pegar um exemplo dos Estados Unidos, onde lá tem N empresas extraindo petróleo. E eu me lembro que na época da crise que houve nos Estados Unidos, lá dos imóveis, 2008, 2009, o que o governo fez? Baixou os combustíveis naquele momento, porque injetaria dinheiro na economia e os americanos teriam mais dinheiro para consumir. No Brasil a gente faz o contrário. Quando o momento econômico está ruim, o governo é o primeiro a tentar aumentar as coisas para dificultar a vida principalmente das pessoas e das empresas, onde a circulação de dinheiro diminui enormemente e a economia começa a ir pior. Então, nós temos assim, em vários campos, nós precisamos melhorar até como pessoas. Como a humanidade brasileira precisa melhorar. Porque a gente precisa entender que a gente está integrado entre todos. Só que a gente tem mostrado que o bonito aqui é só se der para as pessoas. Tem que dar, né? Tem que dar a Bolsa Família, tem que dar aquilo. Não é isso, cara. Algumas pessoas podem ter isso. Mas a grande maioria das pessoas precisam conquistar. É diferente. E a partir do momento que tu conquista essas determinadas coisas, tu tem a satisfação. Tu busca o conhecimento, tu passa a ser uma pessoa melhor consigo mesmo. E nós não. Aqui a gente tem incentivado muito com que as pessoas sejam piores. Porque, coitadinho, vamos dar Bolsa Família para ele. Não, vamos incentivá-lo a buscar. Eu sei que isso é dolorido. Vamos dar a mão, puxá-lo fora dessa situação que ele está, que ele caminha depois, né? Exato. É isso. É bonito, é generoso, a gente tem que fazer essas boas ações. Mas nós não podemos perpetuar com essas boas ações. Assistencialismo. Exatamente, porque aí o que a gente está fazendo? Nós não estamos desenvolvendo a nossa sociedade como um todo. Presidente, o tempo está chegando no final, tem um outro assunto que eu quero lhe colocar. Vem aí pela frente eleições. Vamos, claro, a gente poderia falar de eleições para governador, para deputados. Eu quero concentrar um pouquinho na questão para a presidência da República. Na semana passada, um antecessor seu na SIX, o ex-presidente Senair Gomes da Silva, disse aqui no programa Cidade Aberta que ele já não descarta a possibilidade de Lula ser eleito presidente dentro de uma cadeia. Seria um caos para o Brasil? Eu não acredito nisso. Ele não consegue homologar a candidatura? Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Lula carta fora do baralho, então? Seria um desrespeito com a população como um todo, né? Nós estaremos colocando em xeque todo o nosso sistema judiciário. Perderíamos toda a credibilidade que a pouca que temos ainda, que já é mínima. Eu não consigo ver esse quadro, eu não consigo acreditar e fico até receoso com essa situação, mas eu não acredito. Conversei também em Gramado com um dos maiores empresários aqui da nossa região, diretor-presidente das empresas Randon, Davi Abramo Randon, e questionei sobre o momento político, o momento econômico, e o Davi Randon disse assim: não sei, é uma incerteza o que vem pela frente, porque se coloca, como é que está a questão para a presidência da República, os candidatos? Não se sabe, daqui a pouco pode chegar um, pode chegar outro, tem os tradicionais, tem os novos, mas o que passa na cabeça do povo brasileiro? Eu acho que essa eleição é a mais incerta que nós vamos ter pela frente. Não tenho dúvida disso, é uma incerteza enorme. Pode acontecer tudo, hein? Pode acontecer de tudo. A gente já é inseguro com as próprias urnas eletrônicas, aí onde se recebe... E ainda o Supremo Tribunal Federal retira definitivamente o voto impresso, né? Exatamente. Então, eu não confio na urna eletrônica. É um sistema que tanto se fala que ele é inseguro,
Então a gente tem até o descrédito no nosso próprio voto, porque a gente não sabe de que forma isso vai se consolidar, aonde é impossível tu saber depois fazer uma auditoria do que aconteceu. Então, tu programa, tu dá um comando, a máquina vai obedecer aquilo. Exatamente. Deus, chega. Então isso tudo, esse descrédito também, tu vê que a gente está com descrédito em todas as áreas. E voltando à questão das urnas eletrônicas, se a urna eletrônica fosse o bam da história, os Estados Unidos já teriam há tempo implantado a urna eletrônica. Por que nos Estados Unidos a eleição não vai via urna eletrônica? Não precisa nem responder, né? Essas são questões que sempre nos deixam em dúvida. O período político estritamente curto, né? Reduzido. A gente não tem condições de conhecer exatamente quem são os candidatos num momento aonde vai se definir realmente o rumo do nosso país, que está num descrédito enorme, numa falta de respeito enorme, uma população sem rumo, porque a gente não tem como mirar hoje um horizonte, a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe, e ficou claro mais uma vez na greve dos caminhoneiros a revolta, a gente não tem rumo, a gente não vê os investimentos necessários que precisam ser feitos, e essas mudanças, elas não são fáceis, elas não vão ser moleza, viu? Elas precisam... Acredito que serão doloridas. Precisa de privatizações, sim. Precisa enxugar a máquina pública consideravelmente, sim, porque a conta está impagável. A gente não tem outro caminho. Isso já é exemplo em outros locais. Não é nenhum milagre, não é nenhuma reinvenção de roda. Precisa se aprimorar e se caminhar para a evolução. E não tem outro caminho que não seja esse. Pelo menos eu desconheço. Em 1 minuto, o próximo presidente da República terá que ser o presidente do Brasil, o melhor dos últimos 50 anos, para endireitar essa história? O próximo presidente do Brasil vai ditar o rumo do nosso país, principalmente... É uma ruptura, então? Eu acredito que sim, principalmente a nível econômico. Se as atitudes corretas não forem tomadas, nós estaremos aí enfrentando mais dificuldades do que já estamos. Pode piorar, se não houver o direcionamento correto. Se não houver uma transição correta, um posicionamento correto, que se assuma as atitudes que têm que ser feitas, que envolve-se enxugamento da máquina pública, otimização de sistemas, essas privatizações como um todo, está comprovado que o nosso país está numa dificuldade. Presidente Bump, obrigado pela visita, pela presença aqui no programa Cidade Aberta. Portas, microfones e câmeras sempre abertas. Obrigado. Para nós é um prazer sempre estar presente com vocês aí. Toda vez que for necessário, estamos dispostos a vir conversar um pouco. Ótimo, obrigado. Líder empresarial da nossa cidade, presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Daniel Bump, foi o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. É uma reflexão o que foi colocado aqui e realmente o Brasil precisa passar por uma mudança, e uma mudança bastante drástica. O recado está claro. Se a classe política não entender esse recado, olha, eu temo vai vir novos atos, novas situações pela frente também. Mas nós temos ainda, eu confio, na questão da democracia. Nós temos em mãos um poder muito grande. Vamos tentar utilizá-lo, em que pese alguns senões, algumas dúvidas. O voto. Pense muito bem no voto, pense muito bem em quem você vai votar. Tem uma turma que está por ali que já deveria ter pego o seu chapeuzinho, o seu bonezinho e ter ido para casa. Então, tá dado o recado. Forte abraço, até o próximo Cidade Aberta aqui na TV Cidade Farroupilha.